Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar, então, continuidade ao nosso estudo sobre o ser integral, falando sobre a estrutura psíquica do ser comum e do ser integral, comparando as duas para entendermos o processo evolutivo. Então, vamos lá. Parte 2, então, ser integral, ser feliz. Como funciona a estrutura psíquica do ser integral? Vamos entender primeiro, de um modo geral, como é a nossa estrutura psíquica. Então, nós temos 3 instâncias conscienciais. O consciente, que é esse ser que fala, que interage, né? O subconsciente e o superconsciente. O superconsciente e o subconsciente são considerados a parte inconsciente do ser humano. Por quê? Porque funcionam sem que a consciência, o consciente, saiba como cada um está funcionando. Essas três instâncias, elas vão compor a nossa personalidade. Bom, o consciente, então, é essa zona analítica, a zona da razão, né? É a parte que busca conhecimento, que busca as experiências, que toma as decisões. Então, por isso, é denominada a zona do trabalho. O consciente se serve do acervo guardado nas outras instâncias conscienciais. Então, ela não tem um acervo próprio, ela usa o acervo do superconsciente e do subconsciente. O consciente manifesta a nossa personalidade. O subconsciente é a zona do arquivo. Ele guarda todas as nossas escolhas, tudo que vivenciamos, né? Tudo que vivemos, nosso passado, nossa história, nossa memória, nossas vivências, nossos traumas, nossas crenças e valores, conhecimentos, instintos, automatismos, ficam gravados no subconsciente. Disse o seguinte, que quando ocorre um fato em nossa vida, por alguns instantes, esse fato fica gravado no consciente e se manifesta através do córtex cerebral. Mas, decorrido algum tempo do acontecido, do fato, essa lembrança vai ser gravada no subconsciente. Então, o consciente ele não mantém nada gravado, fica gravado no subconsciente. Então, o subconsciente ele vai gravar tudo que é transitório em nossa vida, tudo que é possível de se transformar, de modificar. Então, as nossas escolhas, nossas crenças, nossos valores, nossos conhecimentos, que podem vir a ser modificados algum dia. O subconsciente ele vai alimentar o consciente. Então, o tempo todo, tudo que nós pensamos, nós falamos, vem do subconsciente. O superconsciente é a zona da consciência. O superconsciente é a sede da nossa consciência. Ali está todas as nossas conquistas definitivas, nossas crenças definitivas, nossas escolhas definitivas. Imaginação e criatividade, noção do belo, energia do pensamento. Né? O pensamento ele vem com uma energia do superconsciente e aí ele passa para o subconsciente e depois para o consciente. Então, a liberdade de agir, as conquistas morais e éticas
desejo de ser bom, ajudar, as aspirações elevadas. Então, na verdade, no superconsciente ficariam todas as nossas conquistas elevadas, construtivas. E ali tem também uma reserva de valores, vamos dizer assim, os espiritualistas chamam de genes divinos, que eles servem como uma referência para nós, das virtudes que nós queremos buscar, né? Então, aquelas aspirações que nós dissemos, aspirações de ser feliz e aspiração de ser perfeito, de ser bom, de vivenciar valores construtivos, isso vem do nosso superconsciente. O superconsciente é aquela voz interior que nos diz que não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo, né? Todos nós temos isso. É o nosso superconsciente que usa esse papel de censura. O superconsciente é a sede da nossa consciência maior. Aspira sempre à iluminação, busca uma inteligência suprema, caminha para a unidade, para o todo, emite energia de pensamento positiva. Ela nos inspira para o bem, para o ético, a nossa voz interior. Todas essas conquistas elevadas que nós vamos adquirindo em nossa vida vão ficar gravadas aí, compondo a nossa consciência maior. Então, por causa disso, o superconsciente é chamado de eu superior, eu divino, Deus em nós, consciência divina, centelha divina, sensor interno e, por fim, chamado também de alma. Se nós observarmos bem, o consciente, ele vive o presente. Então, ele faz todas as conquistas que são importantes, né, para o nosso crescimento no presente. O subconsciente, ele guarda o passado. E o superconsciente, ele guarda aquelas conquistas que vão compor um ser futuro, uma consciência cósmica plena, uma consciência maior. Então, superconsciente futuro, subconsciente passado, consciente presente. Cada um deles vai se manifestar, né? Cada instância desse que compõe a nossa mente vai se manifestar através do nosso cérebro, né? Mas não estão no nosso cérebro. O ser comum, ele desconhece essa realidade interna. E por causa disso, ele vive muito para o exterior. Ele fica encantado com a matéria e com o mundo exterior. Não busca o crescimento de forma consciente. Alguns estudiosos, alguns autores, que dizem que nós nascemos com uma certa pureza e que no desenrolar da nossa vida nós vamos aprendendo a viver para fora. Mas o nosso projeto tem uma visão diferente. Nós entendemos que essa tendência de viver para fora é uma herança do processo evolutivo do ser humano desde a evolução dos animais. Essa memória faz parte de nós e, de alguma maneira, ainda está influenciando, porque nós estamos muito no início do processo evolutivo do ser humano. Por isso, então, nós temos essa tendência de viver para fora, né? De buscar muito o poder e o prazer como fontes de felicidade. O consciente, ele então se comunica intensamente com o mundo exterior e acaba priorizando esse mundo exterior. E as suas vivências e escolhas, elas vão ser gravadas no subconsciente. E nós vivenciamos no presente, tem por base, então, esse acervo do subconsciente. Consciente e subconsciente se comunicam, mas ainda de forma instintiva. O consciente não se comunica
de forma efetiva com o subconsciente, de forma consciente. Ele não faz essa comunicação com consciência, né? Ela é muito instintiva ainda. Então, nós acabamos sendo levados por muitos conceitos e muitos traumas, muitas sombras que estão gravadas no nosso subconsciente. O subconsciente, quando ele recebe esses valores, essas crenças, ele não escolhe, ele é passivo, inteiramente passivo. Ele é simplesmente um arquivo. Então, o subconsciente ele vai registrar as vivências, acontecimentos, a memória, os traumas, etc. E vai manter esse acervo em segurança para uso do consciente sempre que requisitar. O superconsciente é ativo. Ele é denominado a nossa alma, nosso ser, nossa essência. Então, ele está sempre nos influenciando, sugerindo ações positivas. No entanto, por causa do nosso nível de evolução, nós não ouvimos. A maioria das vezes a gente não dá ouvidos. No ser comum, o consciente e o superconsciente divergem em seus propósitos. Então, enquanto o consciente está preocupado em viver para fora, o superconsciente ele está sempre buscando a iluminação, buscando a transcendência, buscando a perfeição, ser bom, ser solidário, né? E é por isso que a gente tem esses desejos, porque eles estão ali gravados no superconsciente. Bom, a gravação dos valores, crenças, conhecimentos, etc., acontece por nível vibratório. Então, por exemplo, se é um valor, por exemplo, de alto teor, de elevação, vibração, ele então grava no superconsciente. Se for de baixa vibração, grava-se no subconsciente. Por que isso? Para evitar que alguma coisa negativa vá para esse eu superior, vá para esse superconsciente. Então, para lá só vão as opções, as nossas escolhas mais elevadas. Então, baixa vibração permanece no subconsciente, alta vibração vai para o superconsciente. Então, a barreira entre as instâncias conscienciais é o padrão vibratório de cada uma. Porque o superconsciente, ele tem esses genes, mas não é uma conquista sua, eles estão lá para servir de referência. Então, existe essa barreira para que você, ao optar por esses valores universais, você o faça conscientemente e não porque o superconsciente lhe mandou aquela sugestão. Então, é por isso que existem essas barreiras, para que o superconsciente não seja contaminado com valores negativos, né? E vai ficar no subconsciente tudo que for transitório, que nós possamos vir a modificar um dia. Então, o padrão vibratório superconsciente é muito positivo devido ao seu conteúdo elevado. E o do consciente é baixo devido às suas aspirações e desejos de baixo teor que vem do subconsciente. No ser comum, o superconsciente costuma ser ignorado. A comunicação do consciente com o subconsciente costuma ser, nível de evolução que nós estamos, um pouco instintiva e não consciente, e ocorre precariamente. Agora nós vamos falar dessa estrutura no ser integral. No ser integral, o superconsciente ele atua mais diretamente sobre o consciente. Existe uma comunicação muito mais, um fluxo de comunicação mais aberto no ser integral. Não porque ele é privilegiado, mas porque ele conquistou isso, né?
Nós vamos ver no terceiro vídeo como é que nós também fazemos isso. O consciente atua sobre o subconsciente para modificá-lo. Então, o superconsciente, ele manda os insights, as intuições para o consciente acata porque ele está num trabalho e ele está muito mais afinado vibratoriamente com o superconsciente, então ele acata e aí ele vai modificar o subconsciente, vai trabalhar no sentido de modificar o subconsciente. O subconsciente vai se transformando positivamente. Então, vai se chegar a um estado em que superconsciente, consciente e subconsciente estão no mesmo nível vibratório. Eles quase não existe diferença entre eles. É esse que é o estágio da consciência plena, da consciência cósmica, né? Quando então tudo age de acordo, todas as três instâncias agem de acordo e direcionados para o mesmo propósito. Porque no estágio que nós estamos, o consciente vai para um lado, o subconsciente fica ali no negativo e o superconsciente buscando o positivo. Então, é verdadeiramente um desequilíbrio, né? E aí, né, nesse estágio de ser integral, as coisas vão se afinando, né? Elas vão se afinizando cada vez mais. O subconsciente vai se transformando positivamente. Consciente e superconsciente alinham-se no propósito elevado, né? Então já não há tanto essa divisão, essa briga que se chama, né, comumente de bom combate. Então, os três estão mais alinhados. Então, gente, para chegarmos à condição de ser integral, nós temos que nos trabalharmos no sentido de ouvirmos a nossa superconsciência. Nós temos que buscar essa afinização. Então, pessoal, acabamos de ver como é que funciona a nossa estrutura psíquica e como ela evolui no ser integral. Então, nós vamos agora, no terceiro vídeo, falar sobre como nós vamos conseguir fazer essa interação das três instâncias conscienciais. Aguardamos vocês lá. Fiquem em paz.